Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, ontem um seguidor aqui do canal fez um comentário recomendando que eu lesse o livro chamado A Bíblia Desterrada ou A Bíblia Não Tinha Razão. É o mesmo livro, tá? Porque ele tem títulos diferentes. Esses livros são a obra do arqueólogo Israel Finkelstein. Eu não sei se o nome dele é Finkelstein, tá? Já sou ruim para nome mesmo, até anotei aqui para não falar errado. Ou se é de origem alemã, que ele pode ser um judeu de origem alemã. E aqui pode ser Finkelstein, que eu acho que é o mais provável, né? Finkelstein. Mas eu vou falar Finkelstein, tá? Parece um nome alemão. Inclusive eu estou aprendendo alemão, tá? Por exemplo, chuva, Gottaskein, Gottaskein. Abrir a porta, destranquem, destranquem. Viu? Não é tão difícil assim. Brincadeira. Mas o fato é que esse professor Israel, mais um amigo dele, Neil, alguma coisa, baseado nos seus estudos arqueológicos, eles escreveram esse livro, onde esse livro contradiz algumas coisas da Bíblia, tá? Algumas narrativas que nós temos na Bíblia. E alguns pontos ele acerta e outros pontos também ele erra. Eu acho até um equívoco, sabe, com todo respeito, pessoas que leem às vezes um livro maravilhoso, que o livro dele realmente é muito bom, mas as pessoas se atêm só a uma fonte. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, posso até postar aqui na tela final se eu lembrar, chamado A Regra de 3 Fontes, que é uma regra acadêmica. E quando você lê uma obra, você também tem que ler mais 2 obras diferentes para você formar o seu consenso. Porque se você se apega só a uma fonte, se aquela fonte erra, você também erra junto. E o objetivo da academia não é que as pessoas sejam esponja, que vão só na cabeça dos outros, sabe? Fulano fala uma coisa, a pessoa absorve aquilo. O objetivo da academia é que a pessoa chegue aos seus próprios consensos. Que nem eu falei no vídeo recente para vocês, eu não me importo que as pessoas vejam outros canais parecidos com meus, que abordam a exegese, e até que tenham visões diferentes da Bíblia. Porque o objetivo é que as pessoas tirem seus próprios consensos, tirem suas conclusões, como eu falo aqui sempre nos vídeos, né? Tirem suas próprias conclusões. Então eu recomendo que as pessoas que leem esse livro, que leiam também os contrapontos desse livro. Que o livro tem muitas coisas que são boas, que é baseado na arqueologia, mas tem coisas também que não batem muito bem, entendeu? Tanto que ele já foi refutado por outros autores. Não vou saber o nome aqui de cabeça, porque eu já sou ruim para nomes, ultimamente também, que eu já não ando muito bem, minha cabeça é meio confusa, tá? Mas então eu vou tecer alguns comentários aqui para vocês. Primeira parte boa do livro. As coisas boas que ele fala no livro dele, para mim, não é nenhuma novidade. Porque são coisas que eu já falo aqui no canal há muito tempo para vocês. Como, por exemplo, ele fala que o desenvolvimento da escrita, né, das leis religiosas, da Torá, tudo isso, se dá na época do rei Josias. Aproximadamente século VII, se eu não estou enganado, antes da Era Comum. Como de fato eu já falei aqui para vocês, tem muita coisa que você pega lá no passado, em livros que são anteriores, digamos assim, que você vê que não tinha a lei de Moisés. Eu já fiz até um vídeo aqui com a luzinha mostrando para vocês, pegando Samuel como exemplo, que, por exemplo, o filho de Davi poderia casar com a filha dele. Então não tinha aquela lei que proibia casamento de meio-irmãos. O outro filho dele, Absalão, dorme com as concubinas do pai dele. Então não tinha aquela lei, não dormirás com a mulher do teu pai, etc. Então você vê que na Israel mais primitiva, você não tinha um código complexo e apurado de leis. Então isso você evidencia pela própria Bíblia. Ou como eu falo, por exemplo, lá do livro de Juízes, né, que eu bato muito nessa tecla, que o autor fala assim, não havia rei em Israel naquela época, cada um fazia o que parecia certo. Então o que o autor de Juízes está falando? Que não tinha lei. Então a lei só começa a ser desenvolvida realmente no período deuteronomista, provavelmente na época do rei Josias. E a Bíblia não esconde isso. A Bíblia fala que foi achado lá o livro da lei, pelo sacerdote Eusias, aí levam ao rei Josias, eles fazem uma leitura, e Josias de alguma forma ele retoma a lei, para entender que antes dele não tinha lei, porque eles acharam o livro escondido lá no templo. Então a própria Bíblia dá pista disso, de que realmente o desenvolvimento da lei como nós temos, ele é mais recente do que as pessoas imaginam. E ele fala também que a idade de ouro de Israel, quando tinham grandes construções, grandes reis, não é daquela época de Davi e Salomão. Ele fala que rei Davi e Salomão eram reis primitivos. Aí nós temos 2 detalhes importantes aqui. Primeiro, que ele não nega a existência de Davi e Salomão, como eu sempre falei aqui no canal. Algumas histórias da Bíblia, elas são floreadas, que é comum aos povos. Você vai escrever sobre um rei que foi muito querido do seu povo, ou um grande guerreiro, ou um rei muito importante, você vai colocar floreios na história. E isso não é só no povo de Israel, é em todos os povos. Se você pegar, por exemplo, lá os mesopotâmios, lá eles falam do rei Gilgamesh, que esse rei viveu 10 mil anos. Ele é o único que poderia cantar aquela música do Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. É claro que ninguém viveu 10 mil anos, né, pessoal? Inclusive essa música nem é original do Raul Seixas, né? Ela é uma versão dele de uma música do Elvis Presley, que também ele fala que nasceu há 10 mil anos atrás. Você pega aqui na história do Brasil mesmo. Você vai no museu, você vê lá o grito do Ipiranga, né? Dom Pedro montado num cavalo branco, com a espada em riste, gritando independência ou morte, né, de Portugal. Na verdade não foi nada disso. Segundo os historiadores, ele estava voltando para o Rio de Janeiro, ele foi arriar, né, vou usar um termo
um eufemismo aqui, arriar. Aí trouxeram a notícia para ele, ele não falou nada, falou, tá bom, quando eu chegar na corte eu vejo o que eu faço com isso aí. E chegou uma notícia de Portugal para ele. Então não teve aquela coisa majestosa, bonita, faraônica, esse é um floreio. O próprio Dom Pedro II, né, já falei aqui no canal para vocês, que quando teve a Guerra do Paraguai, ele mandava os pintores pintar retrato dele brigando na guerra, né? Ou ele com uniforme militar, com a espada em riste, para mostrar para o povo que o imperador estava lutando pelo seu povo contra os paraguaios. Dom Pedro nunca foi no Paraguai brigar, pessoal. Ele só fazia aquele floreio todo para mostrar que ele era um imperador heróico, que lutava pelo seu povo. Então isso é muito comum. A história de Davi e Salomão são histórias floreadas, com exageros, com coisas ali que realmente não bateria com a realidade, que eu já mostrei aqui para vocês. Salomão teve 700 esposas e não sei quantas concubinas. O faraó mais rico que já passou pelo Egito, o máximo que ele teve de esposa foi 200. Como é que ia ter um outro com 700 esposas e ninguém ia perceber isso na história? Fora que se Salomão tivesse aquela glória toda, aquele império, aquele poder financeiro todo que a Bíblia demonstra, outros reis teriam escrito sobre ele. Olha, ali tem um rei que é muito sábio, muito poderoso, ele é o maior rei do mundo, é o rei dos reis, não sei o quê. Mas ele passou desapercebido da história. Por quê? Porque Salomão pode ter existido, sim, pode ter sido o sucessor de Davi, como a Bíblia fala, mas só um rei comum, numa época em que Israel não tinha todo o desenvolvimento pleno ainda. Nem agricultura, nem de construções, nem de nada disso. Tanto que o Israel menciona no livro dele que as partes altas não eram ocupadas ainda. Então, não era lá grande coisa. Outra coisa que ele menciona, também que é interessante, é que ele fala que a história do reino dividido que nós temos na Bíblia, quando o reino se divide em dois, que na verdade, pela arqueologia, seria o contrário. Na verdade, já eram dois reinos que eram divididos, e depois de uma reforma tal, talvez até pós-exílio, ou seja, bem mais recentemente, eles se uniram em torno de um reino só. E isso faz sentido pela Bíblia, porque na Bíblia, que nós já observamos, até pela crítica textual, você vê que era usado duas formas de se referir a Deus, a divindade. Uma era o tetagrama e outra era o termo Elohim. E a gente vê que essa diferença existia entre o norte e o sul. O norte usava mais o termo Elohim e o sul usava mais o tetagrama. Então, muitos textos da Bíblia, você tem essa separação bem clara. Aí depois de um tempo é que eles uniram as duas divindades e começa a aparecer aqueles escritos com os dois nomes juntos. Adonai e Elohim, e assim por diante. Isso também parece bem claro. Agora, outra observação interessante que ele faz, que para mim também é crucial, esse ponto, é que ele fala que o reino do norte era mais rico que o reino do sul. Sendo que a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia sempre enaltece o reino do sul, com Judá. Os reis de Judá sempre eram bons reis, né? Eu até mencionei isso no vídeo, né? Falei, nossa, só os reis de Judá que eram bons. Os reis de Israel eram tudo umas porcaria. Então a Bíblia faz como é que eu vou dizer, esse rebaixamento dos reis do norte, como se todos fossem maus e pecadores e os do sul fossem bons. E na verdade, segundo Israel Frankenstein, é o contrário. Mas isso, pessoal, existe muito isso na cultura judaica da época. Que nem eu já falei aqui para vocês uma vez sobre o helenismo. O helenismo eram judeus que começaram a aderir à cultura grego-romana. Então eles começavam a criar textos, produzir textos misturando cultura hebraica com cultura grega. É aí que surge o livro de Enoque, dentre outros. Daniel já desse período também, né, do período dessa mistureba aí com os judeus helênicos. E aí eles começam a ter uma rivalidade muito forte entre judeus helênicos e os judeus comuns. Vamos chamar de ortodoxos, tá? Vou usar uma palavra para diferenciar. Então eles produziam textos uns contra os outros. Os judeus ortodoxos, eles produziam textos falando que os judeus helenistas eram idólatras, pecadores, que se desviaram da Torá, que seguiam cultura de outros povos. Eles não prestam, são os idólatras, pecadores, etc. Enquanto que os judeus helênicos produziam textos descendo a lenha naqueles judeus. Falavam que eles eram fariseus, que eles eram hipócritas, que eles fingiam ser uma coisa que não era, etc, etc. Tanto que o Novo Testamento, ele provavelmente é uma produção de judeus helênicos. Então você pode ver que ali Jesus o tempo todo, ele está descendo o pau nos fariseus, nos saduceus e nos escribas, como se eles fossem tudo um bando de hipócritas. Ai de vós, fariseus hipócritas, não sei o quê. Então surgiu essa rivalidade cultural. Por isso que no Novo Testamento você não vê nada em favor dos fariseus. Em contrapartida, se você pegar textos dos fariseus, por exemplo, da época, você vai ver eles descendo a lenha nos judeus helênicos. E isso aconteceu também na Bíblia. Na Bíblia você tem essa divisão de dois reinos distintos, que compartilhavam a mesma cultura, as mesmas histórias, as mesmas lendas, mas eles rivalizavam sim entre si. Então você vê que, por exemplo, os autores que escreveram o livro de Reis e Crônicas, eles favorecem o reino do sul em detrimento do reino do norte. Agora, tinha autores também do reino do norte que favoreciam o reino do norte e desciam a lenha no reino do sul. Vocês querem ver uma prova concreta disso? O rei Acás. O rei Acás, ele parece que é do reino do sul, se eu não estou enganado, mas enfim. Mas o rei Acás, ele é descrito como um rei mau. Não, o rei Acás é do reino do norte. Ele é filho de Onri, Acás.
Não, Acabe era filho de Omri. Enfim, vamos falar do rei Acás. É tanto o nome de reis que eu não vou conseguir situar com precisão aqui para vocês. Mas o rei Acás, ele é descrito como um rei mau, fez coisas horríveis, cometeu pecados piores do que os pais deles, etc. e tal. E ele é até condenado por Deus. Isso segundo o livro de Reis e Crônicas. Quando você vai em Isaías, no capítulo 7, você vê que Deus oferece até um favor para o rei Acás. Pede para ti um sinal. Você quer que o sol pare de girar? Você quer que a sombra vire ao contrário? O que você quer? Pede para ti um sinal que eu farei para te provar que eu vou te ajudar. Então você vê que na visão de Isaías, o rei Acás era um rei maravilhoso, ao ponto do próprio Deus, a divindade em pessoa, oferecer para ele um sinal qualquer que ele quisesse para provar que ele ia ajudar ele numa guerra contra 2 reis. Enquanto que os livros históricos retratam ele como uma pessoa horrível. Então você nota que tinha sim essa rivalidade entre os reinos. Até nos próprios escritos bíblicos você vê que eles têm visões diferentes dos personagens da Bíblia. Como por exemplo, Jacó. Jacó, para um trapaceiro, que enganou lá o velho Isaac, né, colocando lá pelo para fingir que era o irmão dele, Esaú. Ele engana Labão, colocando lá umas varetinhas coloridas, né, para fazer as vacas nascerem malhadas, o que é biologicamente impossível. Então Jacó é um trapaceiro, é um pilantrinha. Já segundo outros textos da outra tradição, Jacó é um herói. Ele lutou com um anjo lá e prevaleceu sobre o anjo. Jacó não roubou, não enganou o irmão dele Esaú, não. Jacó comprou aquele direito com prato de sopa. Então o direito já era dele porque ele comprou, o irmão dele vendeu, e assim por diante. Então você vê o mesmo personagem, dos mesmos livros, você tem narrativas antagônicas. Para uns ele era um herói, para outros ele era um pilantra. Então tinha sim essa rivalidade, e é pena que nós não temos outros escritos, né, para poder comparar e fazer uma análise mais profunda, né, ver quem realmente tinha razão. Porque você vai sempre ver essa rivalidade cultural na literatura bíblica. Outros pontos e equívocos que ele cometeu, aí são a parte de agora de equívocos, eu não vou conseguir situar tudo para vocês aqui de cabeça, mas eu recomendo que vocês leiam pessoas que observaram detalhes de coisas que ele fala que não faz muito sentido, entendeu? De coisas que, baseadas em achados arqueológicos, ele tira algumas vezes conclusões precipitadas acerca de alguns fatos, ignorando o contexto da época. Por exemplo, uma vez foi achado lá em Israel uma pedra que estava escrito tetragrama e Asherá. Aí ele já conclui que Asherá era cultuada em Israel. Mas na verdade não, pessoal, que esse tetragrama ali, ele não era só de Israel, entendeu? E Asherá em hebraico é árvore, bosque. Então tem uma série de hipóteses ali, que é ignorada pelo autor, e ele pega a hipótese mais, como é que eu vou dizer, a mais simples de acordo com o raciocínio dele. Então esses detalhezinhos que ele toma essas decisões, muitas vezes precipitadas, já foram observadas também, entendeu? Esse tipo de detalhes, quando ele acha um negócio lá arqueológico, ele já tira logo uma conclusão apressada. Até porque, pessoal, durante um tempo Israel teve sim culto a outros deuses, e a Bíblia também não nega isso. Então não quer dizer que todo Israel cultuava esses deuses. É o mesmo que, por exemplo, daqui a 100 anos, digamos que o Brasil acabe, daqui a 100 anos vem um arqueólogo aqui no Brasil, ele chega na praia do Rio de Janeiro e encontra lá uma oferenda para Iemanjá. Quer dizer que todo mundo no Brasil cultua Iemanjá? Vai falar, os brasileiros cultuavam Jesus e Iemanjá. Iemanjá era a esposa de Jesus. Aqui, nós achamos até uma imagem dos dois juntos aqui. Isso tem na Umbanda, sabia? Você vai achar uma imagem de Jesus, que é o sincretismo, com Iemanjá. Quer dizer então que Jesus é o marido de Iemanjá? O Brasil todo tinha esse culto? Não, pessoal. Acontece que alguns cristãos eles também seguem as religiões afro, essas simpatias, essas crendices. É o mesmo que ele faz às vezes no livro dele de uma forma que, na minha opinião, é um pouco equivocada. Ele acha algum culto lá, algum vestígio de um culto para uma outra divindade, e ele já deduz que todo Israel cultuava aquela divindade. Sendo que não, a Bíblia deixa bem claro, naqueles livros históricos, né, da Bíblia, que realmente teve cultos pagãos em Israel que eram combatidos pelos profetas. Culto a Moloque, culto a Xerá, culto a Baal, etc, etc, etc. Mas a Bíblia fala que eram algumas pessoas que cultuavam e os profetas tentavam dissuadir o povo a largar aquelas práticas, o que não quer dizer que eram todos que faziam isso. Tanto que os próprios profetas não faziam isso, tá? Então é só algumas observaçõezinhas aí. Mais para frente, quem sabe eu trago algumas observações mais profundas, tá, acerca desse livro dele, mas por enquanto é só para situar um pouco algumas coisas interessantes e alguns equívocos, na minha opinião, acerca do trabalho dele. Como eu falei no começo do vídeo, recomendo que vejam também os contrapontos para tirarem conclusões, tá? Porque tem autores que já fizeram resenhas, né, desse livro, eu não vou dizer contradizendo, eu vou dizer refutando alguns argumentos do Israel Filkenstein, Gotamonger. Tá bom, galerinha? Então tá aí. Quem gostou, dá um like no vídeo, tá? Isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. Ative o bendito sininho, ou considere entrar numa das listas de transmissão, não é grupo, tá? Obrigado a todos aí que assistiram. Comente aí também o que vocês acharam, se vocês já leram o livro, tá? Paz a todos.